Para a gente encerrar Real Madrid aqui, a gente precisa falar de Vinícius e de Mbappé. Quero o destaquezinho de vocês. O meu destaque é o Vinícius indo comemorar igual ao Mbappé depois que ele faz o gol. Acho que tem ali algo interessante para a gente tirar, mas um protagonismo já de um jogador que a gente, enfim, sabe de todo o tamanho, mas que chega fazendo gol e que, enfim, vai ter essa divisão, esse compartilhamento de protagonismo com os outros jogadores do Real Madrid, né? Eu nunca tive muita dúvida de que inicialmente as coisas vão correr bem. Uhum. O Mbappé, eu falei isso ontem, não me parece ter o perfil de que chega querendo pegar o que não é dele. Uhum. O que eu acho que aconteceu no Paris Saint-Germain é que depois que ele viu que era dele, ele quis pegar demais. Então, se isso acontecer em algum momento do Real Madrid, eu acho que pode dar mais problema. Inicialmente, não. E do Vinícius também não esperava diferente. Ano passado, quando o Bellingham chegou, foi a mesma coisa. Sim. O Vinícius agregou completamente o que o Bellingham chegou decidindo os jogos, mais do que todos os outros. O Vinícius se machucou e nunca pareceu ter... Porque, assim, sai o Benzema, você imagina, bom, agora o time é do Vinícius. Inicialmente foi o time do Bellingham. Primeira parte da temporada, o Bellingham brilhou mais. Ele não pareceu ter nenhum tipo de incômodo relacionado a isso. Então, inicialmente, acho que o Mbappé chega integrado, fala o idioma, se dá bem com todo mundo. Eu tenho mais questões para depois, com o andar da carruagem, como que as coisas podem ir muito bem ou não, mas inicialmente eu já achava que não teria, especialmente Mbappé, né, por um histórico do Paris Saint-Germain que a gente viu dele, mas eu não achava que inicialmente que teria um impacto negativo a chegada do Mbappé e dele chegar revolucionando e que a partir de agora tudo isso aqui é meu. Tem uma coisa que eu acho que vai acontecer nessa temporada, que o Mbappé vai ter um número considerável de gols maior do que os outros. Eu acho que o Mbappé é a ponta final dessa lança. Foi contratado para isso, até pelo posicionamento que ele vai ter, e o Real Madrid vai ter que repartir mais os gols, né? Talvez fique menos em Bellingham, Vinícius, enfim, e o Mbappé centralize mais isso. Eu acho que foi ele que falou ontem, né, Tati? Se for para fazer 50 gols, eu vou fazer e tal. E como os gols hoje, os números, né, referenciam muito, talvez, o protagonismo, diferenciem dentre tantos os protagonistas que o Real Madrid tem, um jogador, né, eleva esse jogador. Eu acho que nesse nível, o Mbappé, durante a temporada, se realmente for o grande artilheiro do time, ele vai se destacar mais pelos outros por conta desse balizador que é o gol. E eu acho que sim, que ele vai conseguir fazer isso. Agora, a importância dos outros vai da cabeça de cada um. Por exemplo, o Rodrigo, talvez ele não entre aí nesse trio criado pelo jornal espanhol, né, num primeiro momento, mas ele continua sendo muito importante. Se os próprios não criarem pilha, né, eu quero ser o mais protagonista, eu quero ser menos, ou quero ser mais, não sei o quê, eu acho que o Real Madrid tem tudo para ter uma engrenagem ali que funcione muito bem, porque os jogadores têm muita qualidade. Agora, não dá para ter um ego muito grande quando você tem tantos protagonistas assim. É preciso saber repartir. Eu acho que esse é o grande desafio, olhando individualmente os jogadores. Eu até, assim, o Ancelotti tem batido na tecla que ele busca que esse ano o vestiário tenha o mesmo clima do ano passado, né? Porque realmente o clima, o ambiente do Real Madrid na temporada passada, ele fez toda a diferença para o time ganhar. Porque os jogadores tiveram que jogar em posições que não gostam, os jogadores tiveram que fazer funções dentro do campo que não gostam, só que foi um pouco do que a gente viu lá atrás ainda, em 2014, 2015, quando o Real Madrid tinha que voltar a vencer, existiu uma união assim a gente vai, se a gente quiser ficar marcado na história por ganhar títulos, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas para conseguir esse bem coletivo, porque afinal de contas o futebol ainda é um esporte coletivo. E o Ancelotti tem batido na tecla que na temporada passada fez toda a diferença esse ambiente para o Real Madrid. E realmente não era uma coisa forçada, era uma coisa que a gente via todos os treinos, todos os jogos, todos os pós-jogos, eles se abraçavam, existia um clima muito bom. E a chegada do Mbappé, ela fez a gente, né, talvez duvidar e tal, mas esse start, como o Marcelo falou, está sendo incrível, porque ele encaixou nisso aí, ele está no grupinho de aquecimento com os brasileiros, com os outros franceses, com o Bellingham, que já está integrado também, assim, parece que ele já está dentro do grupo, o que é importante para depois, quando
se existir esse questionamento de quem é o protagonista, eles assumirem que em determinados momentos da temporada, cada um vai ter o seu protagonismo. E que talvez o Real Madrid, por ter tantas estrelas, já não seja um clube de um só protagonista, mas que seja um clube de vários protagonistas. E que em determinados momentos, um vai brilhar mais do que o outro. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, se não vai chegar nesse ponto, como é que vai ser o ambiente daqui 2, 3 meses, no final do ano, quando as coisas não forem bem, porque o que aconteceu na temporada passada é que deu tudo certo. E dando tudo certo e ganhando, é mais fácil de manter um bom ambiente dentro do vestiário. Então, eu acho que a gente fazer qualquer especulação agora de se a necessidade de protagonismo vai interferir em qualquer coisa, eu acho que nesse momento não existe esse questionamento, mas pode ser que na frente exista.